Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura desse livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no segundo capítulo, continuidade então do cristão e a lei. Diatec na medida certa. A nova aliança veio na medida certa para Deus oferecer e para o homem sábio aceitar. A grande diferença entre diatec, sumtec, aliança e acordo é que no mero acordo as duas partes discutem e estabelecem as estipulações, as condições e os termos do acordo em igualdade de condições, cada um colocando suas exigências e disposições em cumprir o pacto. Ambas as partes estão no mesmo nível e mesmo status para exercerem a pontuação. Pontuação é a fase de negociação entre as partes. Ambos com o mesmo grau de poder de barganha. Que diferença se percebe entre os dois conceitos? Mas não para por aqui. Deus não se equipara ao homem para negociação alguma, no sentido bíblico, teológico. De diatec, aliança, toda a iniciativa é de Deus. O ser humano não toma parte em nada no estabelecimento da aliança. O homem só pode aceitar ou rejeitar o que Deus lhe oferece nos termos que ele mesmo estipulou. O aspecto mais elevado da diatec, aliança, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a razão por que nossa relação com Deus é descrita como diatec, uma aliança em que somente Deus tem toda a performance em realizá-la. Então, essa relação é nos oferecida somente pela iniciativa e graça de Deus. Já no caso da antiga aliança, tal não acontecia. Deus fez uma aliança com o povo e logo em seguida outorgou a lei. Deus graciosamente acessou o seu povo, oferecendo-lhe uma peculiar relação consigo mesmo. Entretanto, esse relacionamento do povo com Deus só seria eficaz e pacífico dependendo do cumprimento da lei por parte do povo. Os israelitas aceitaram as condições, o que ocorreu no Êxodo. Aqui a gente encontra essa passagem em Êxodo 24, de 1 a 8. Uma vez que as estipulações não foram cumpridas, a aliança se esvaziou de seu significado e razão de ser, como sustenta o autor ao Hebreus. Uma nova aliança é então estabelecida na plenitude do tempo. Aqui a gente consegue ver essa passagem em Gálatas 4, 4. Uma aliança mais que nova. A noção de nova vai além do nosso costumeiro uso do termo. Contudo, essa expressão usada pelo autor aos Hebreus não traz a ideia de algo revolucionário, pois que já havia uma aliança a qual o próprio autor aos Hebreus cita. A gente consegue ver essa passagem em Jeremias 31, de 31 a 34. Ele sustenta que agora trata-se de uma nova aliança. Temos que valorizar o fato das Escrituras falarem de uma nova aliança, pois isso tem um significado muito importante que todo cristão precisa observar, isto é, o fato de que, se uma nova aliança é estabelecida, é porque a antiga não foi satisfatória. Se tivesse sido, não haveria do que se falar em nova. Todos concordam até aqui? Porque se a gente avaliar realmente, né, a gente tem lá o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, e não precisaria um Novo Testamento, né, se fosse satisfatório o Antigo. O significado de nova. A aliança celebrada por Jesus veio como nova, tanto em qualidade como em espécie. Na literatura do Novo Testamento, temos duas palavras que descrevem nova ou novo. Tem a palavra neos, que significa algo que surgiu ou aconteceu recentemente, ou algo que veio após como uma réplica do anterior. Tem também a palavra kainos, que significa que algo não é apenas novo, porque é recente, ou seja, uma réplica de algo anterior, mas algo que é o novo em qualidade, em essência e em natureza.
A aliança que Jesus nos introduziu não é réplica, mas é outra. Ela é kainos, essencial, é nova. Não é a mesma aliança do texto do Antigo Testamento, mas é uma que ele mesmo firmou com o seu povo e assinou com seu sangue. Amém, meus irmãos? Em Hebreus, quando se refere à velha aliança, usa-se duas palavras. Gerascon, me perdoe se eu estou falando errado, que significa não apenas velho em idade, mas velho em decadência. A outra é a palavra afânimos. Disse que a velha aliança está afânimos. Essa é uma palavra muito contundente, pois significa varrer do mapa uma cidade. É uma completa obliteração, é passar a borracha em uma inscrição, é uma amnésia, é dar um jato de areia em uma inscrição gravada na pedra. Então, a aliança cristã é totalmente nova e põe fim à velha, cancelando-a totalmente. Em que mais a aliança cristã é nova? Nova em sua abrangência. A antiga aliança só alcançava Israel e posteriormente Judá. Quando os dois blocos se reuniram, entretanto, a nova aliança inclui todos os povos da terra. Então, o que Jesus fez foi uma obra de inclusão por sua maravilhosa graça. Graça que inclui para transformar e transforma para incluir. Basta crermos nele e aceitarmos ele de todo o nosso coração. A nova aliança é, portanto, universal, tanto na sua penetração geográfica como na sua atuação étnica, bem como no seu escopo sociológico, bem como na sua natureza soteriológica e também na sua dimensão escatológica. A nova aliança vai sobre toda a terra, toca todas as raças e classes, é salvadora e eterna. É importante mencionar que a antiga aliança sugeria e alimentava um modelo social de segregação e discriminação. Na vida originária do povo judeu havia uma completa separação. Por um lado, havia os fariseus e os ortodoxos que guardavam a lei. Por outro lado, estavam os rebeldes, os então chamados o povo da terra, desprezíveis por não observarem os ritos da lei cerimonial. Esse povo era totalmente relegado a uma segunda categoria. Todo tipo de contato de um judeu tradicional com esse povo era proibido. Os filhos de uns não podiam se casar com as filhas dos outros. Os pais de filhas apaixonadas por filhos do povo da terra preferiam que elas fossem lançadas nas arenas de bestas feras. Nem mesmo as pessoas desses grupos distintos podiam fazer sequer uma caminhada juntos, nem negócios como a troca de um animal por uma quantia de trigo. Isso era impossível. Na nova aliança, tudo isso caiu por terra. O apóstolo aos Efésios nos ajuda a compreender o que Cristo realizou para destruir toda aquela inimizade e separação. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado, naquele tempo que vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz,
Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos, por meio da cruz. Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa de Deus. Vive por meio do seu Espírito. Isso está em Efésios 2, de 1 a 22. Meus irmãos, vamos terminando aqui essa parte e fica uma mensagem abençoada para todos nós, a mensagem de Cristo, que todos nós somos irmãos, que basta crermos nele, acreditarmos nele e confessarmos que ele é o nosso Salvador. Até a próxima!